Oi, pessoal. O intuito dessa aula é complementar a aula da professora Suelen, né? Do Instituto Monitor, que eu passei para vocês assistirem. É fazer a ligação, né, dessa aula com a nossa matéria para vocês entenderem o porquê, né? Então a aula de hoje vai ser um pouco mais teórica. Tá bom. Bom, nossa matéria a gente fala sobre investimento. A gente fala sobre cálculo financeiro e a parte econômica. Mas para você decidir se precisa investir na empresa e aonde você tem que investir dentro da empresa, você tem que saber analisar as demonstrações financeiras da empresa. Senão você não consegue tomar decisão, ok? Então esse é o intuito, tudo bem? Então eu vou mostrar para vocês só essa ligação. Então a professora ela explica, lá explica o que eu sou o balanço, né? Explica o que é o balanço, dá alguns detalhes. E eu quero fazer o link com vocês. O que eu quero dizer? Por que eu preciso analisar o balanço da empresa? Para resolver, às vezes tem momento, pessoal, que eu posso precisar fazer investimento. Por quê? Vamos lá. Ela explica aqui, ó, ativo circulante. Ativo circulante, ele é um ativo que tem, normalmente, até dentro de um período de um ano, você tem um dinheiro para receber. Então pode ser bens e direitos. Então vamos lá, o que é o ativo circulante? Pode ser bens. Então você pode ter lá bens imóveis, pode ter veículos, mas direitos seriam, por exemplo, uma duplicata a receber, tá? E se está dentro desse período, então você consegue analisar por aí. Então eu tenho valores a receber, né? E tenho bens, tudo bem. Quando eu olho no passivo circulante, são as minhas obrigações. Eu tenho obrigações a pagar. Se eu calcular a diferença entre essas duas, eu posso perceber que eu vou precisar adquirir empréstimo porque eu tenho obrigações a pagar que são maiores do que o que eu tenho a receber. E como que eu vou saber se o banco, por exemplo, vai aprovar um pedido de empréstimo meu? Porque às vezes, apesar dos meus direitos aqui, ó, do que eu tenho para receber ser menor do que o que eu tenho para pagar, os bens que eu tenho são maiores. Então eu tenho garantias. Né? Então fica fácil de você conseguir um empréstimo. Então você tem que saber analisar o balanço, porque você tem que entender que o banco vai fazer isso, ele vai pedir o seu balanço. Tá? Então, e você tem que ter um controle de caixa. Por que isso é muito importante, pessoal? Porque imagina só, você vencer uma duplicata e aí você não tem valor para pagar, você deixa atrasar e você vai pagar multa e juros muito mais altos do que você pagaria se tivesse feito o empréstimo, tivesse o controle. Então, o fato de você ter que fazer um controle financeiro da empresa, fazer empréstimo, por exemplo, é importantíssimo para evitar outros prejuízos ainda maiores, ok? Agora vamos na situação positiva, vamos no inverso, né? Você tem valores a receber maiores do que o que você tem a pagar. Aí você percebe que o dinheiro que você, por exemplo, está em caixa, por exemplo, aqui no seu ativo circulante, ele vai, não, você não vai necessitar dele para poder usar no seu para pagar as obrigações do seu passivo, porque você tem também direitos a receber, aí você faz aquele seu controle de fluxo de caixa com as previsões de entradas e saídas e você percebe que você vai ter uma sobra. Aí a situação inverte. Você não vai deixar o dinheiro parado no banco, você vai ter que fazer investimento. Aí é a hora que você percebe que você pode investir. Então a decisão de investir também vai muito da necessidade de você analisar a situação da empresa. É isso que eu queria explicar para vocês. Então você pode pegar esse ativo circulante aqui, que você pode pegar um dinheiro que está em caixa e comprar uma máquina, por exemplo, que vai te dar um resultado maior na empresa. Tá? Quando você compra, você está transformando apenas o dinheiro em máquina. Né? Então você continua. No seu balanço, ela vai estar aqui, ó, tá? Vai estar aqui no seu imobilizado. Tudo bem, pessoal? É isso que eu queria que vocês associassem. Então, essa é a situação, né? Se falando de balanço patrimonial. Bom, e aí ela fala aqui sobre, explica essas contas, né? Para vocês entenderem, fala do exemplo, né? Então, é o que eu falei, ativo circulante, ativo não circulante. Então, olha lá, o não circulante, pô, então é a longo prazo. Então, você é, não tem que se preocupar num primeiro momento com isso. Então, mas você tem que pensar nisso? Tem. Bom, se você tem, por exemplo, um ativo não circulante,
você sabe que você vai ter uma obrigação para você pagar daqui a um ano, você está com uma situação financeira nesse momento positiva, você pode fazer um investimento também de longo prazo. Aqueles investimentos que você consegue ter um retorno maior. Mas só que em que você é obrigado a deixar o investimento parado durante um ano para depois resgatar, por exemplo. Tá? Esses investimentos normalmente dão um retorno maior. Se você percebe que você só vai precisar pagar uma obrigação, desculpa, aqui ó, você tem um passivo não circulante, que você vai pagar só daqui a um ano, você pode pegar esse valor aqui e aplicar, né? E você pode comparar. Não, mas espera aí, eu tenho uma obrigação a longo prazo, mas também tenho uma receita a longo prazo. Essa receita vai pagar aqui. Então eu posso investir esse valor. E você vai fazendo essas comparações, ok? Para tomar uma decisão de investir. Tudo bem? O DRE, legal, o que, que é? Aquilo que eu tinha comentado com vocês. Bom, percebam que aqui o que eu falei da aula anterior, que a gente tem que separar o que é custo do que é despesa. Perceba que o custo entra nessa parte e a despesa separadamente vai me calcular o lucro ou prejuízo depois, ok? Então, isso aqui é para você perceber aonde você está gastando mais. Isso é muito importante na administração de uma empresa, né? Pô, aonde eu estou gastando mais é onde eu tenho que me preocupar em economizar, né? Ou se eu percebo, tá, peraí, as minhas despesas com determinado item aqui, com determinada conta, estão muito altas, eu vou focar nela, tá? Então não preciso ficar focando em economizar no preço do lápis e da caneta, pessoal. Eu tenho que me preocupar com o que dá mais prejuízo ou o que está dando mais retorno para a empresa. O que está me dando mais retorno? Aqui é o que eu vou também colocar o meu esforço também para aumentar aquela receita. Tá? Então o DRE é muito importante nisso. Tá? Você entender como está a situação da tua empresa e aí você perceber sua condição de investimento ou necessidade de financiamento. Né? Aqui, pessoal, aqui segue a mesma linha de raciocínio, tá? Que eu falei para a DRE. Todas as análises financeiras é a mesma linha de raciocínio. Sempre entender a situação da empresa e perceber se eu posso ou não investir, tá? Então aqui como é que está a distribuição de lucros com os sócios, né? Então eu posso negociar com o sócio, olha, vamos reduzir a distribuição de lucros, nós vamos investir na empresa, porque a empresa está dando mais retorno. É aquilo que é administração, né, gente? Pura. Tá bom? Aqui, ó. Essa parte aqui do DFC, que seria o fluxo financeiro aí, né? Então, atividades operacionais, atividades de investimento, atividades financeiras. Então, quer dizer, para você, como é que está o dia a dia da empresa? Porque, olha, pessoal, nós vamos falar, nós vamos mais para frente, nós vamos falar de fluxo de caixa especificamente, porque é muito importante, nós vamos ter que ir mais no detalhe. Por quê? Você tem que entender o dia a dia da empresa. A empresa às vezes pode estar muito positiva, né? Mas, por exemplo, amanhã tem uma fatura muito alta e eu não tenho condições de pagar ela. Aí mas sendo que uma semana depois eu tenho uma receita mais alta ainda para receber. Qual que é a minha decisão? Eu faço um empréstimo para pagar depois de 5 dias? Ou eu peço, ou eu negocio, eu deixo vencer e pago com essa multa de 5 dias porque é melhor do que eu empresto. Qual que dá o melhor retorno? É cálculo financeiro, tá? Isso que a gente precisa aprender. E aí você percebe as necessidades dentro da empresa, tá? Então, entender o dia a dia, né, da empresa, a parte, o financeiro do dia a dia, a entrada e saída a cada dia na empresa. Isso tem que estar bem na ponta do lápis aí você vai sentir as necessidades de fazer investimento ou não, né? Esse último aqui são as demonstrações, que é o DVA, né? O DVA é o fluxo da riqueza, né? Então, para onde está indo o dinheiro da empresa? O que está acontecendo com o dinheiro da empresa, né? Então, o que você está fazendo com ele? Aonde você está gastando mais? Onde você está, né? Isso é bem, né? Para você volto de novo, estou sendo meio repetitivo, mas é mesma linha de raciocínio.
Sempre você analisar o que está acontecendo com o dinheiro da empresa, para onde que está indo, onde você está gastando muito com o governo, terceiros, o que está acontecendo com o dinheiro da empresa, para você perceber a necessidade ou não de investimento, tá? E lógico, você usa essa documentação também como acompanhamento, né? E serve para você fazer previsões do que vai acontecer no futuro e você sentir se a sua empresa é viável ou não, né? Ok, pessoal? Então, essa é a ligação que eu queria fazer com essa matéria de contabilidade com o nosso conteúdo, ok? Muito obrigado, gente, e até logo.